Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo para mais um vídeo. E depois da classificação contra o Independiente, agora virar chavinha e pensar no Atlético Goianiense. Depois do Atlético Goianiense na Vila Belmiro, o Santos também vai receber Juazeirense pela Copa do Brasil. E a gente começa a pensar, será que já é o momento para o Fernando Diniz começar a poupar alguns jogadores? Temos algumas dúvidas aí, principalmente para o jogo do final de semana contra o Atlético Goianiense e quero debater com vocês aqui, contando com os comentários de vocês, quais são as melhores opções visando a parte física e principalmente a parte técnica do time do Santos. Só para a gente começar esse debate, um número, né, bem curioso, que teremos o desempate aí no domingo. Das 38 rodadas que nós temos no Campeonato Brasileiro, o Santos já jogou 12 e temos aqui um equilíbrio total, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas com o Fernando Diniz. E o Santos, né, segue como o pior visitante do Campeonato Brasileiro, ainda não vencemos. O próximo jogo do Santos será apenas contra a Chapecoense, fora de casa, né? Agora vamos jogar na Vila Belmiro, mas vamos então debater essas possíveis dúvidas para o jogo contra o Atlético Goianiense. Separei aqui alguns nomes, mas se você quiser inserir, só deixar aqui nos comentários. Antes disso, vou colocar uma aspas do Fernando Diniz sobre o elenco do Santos e também a necessidade de reforçar, até para a gente poder relacionar em relação a poupar ou não alguns jogadores para os próximos jogos. Então ele falou o seguinte: o elenco é o que a gente tem. A gente consegue mexer com o elenco. Estou contente. Se a gente não puder encaixar mais um jogador, mas acho que o elenco consegue encarar as 3 competições que tem pela frente. Então, assim, ele elogiou o elenco do time do Santos, né? Disse que se aparecer um reforço aí seria interessante. Mas dá para disputar essas 3 competições, Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, com o que temos. O Fernando Diniz nunca teve esse perfil, né, de ficar cobrando a diretoria. Foi, assim, uma questão bem sutil, a forma como ele falou, não sentia nem um tom de cobrança, e ele sempre demonstra entender muito a situação financeira do Santos. Bom, vamos então para algumas dúvidas, começando pelo gol. João Paulo ou John, que já era uma dúvida, até mesmo para o jogo contra o Independiente, né? Com a volta do John ao gol. Será que, depois da atuação histórica do João Paulo, ele será mantido no time titular? Ou o John vai começar jogando, até mesmo para começar a ser testado, enfim. Né? Pode também acontecer um revezamento, por que não? De goleiros, né? Um jogando mata-mata, outro jogando pontos corridos. E também tem a questão da lateral. Será que Madison será mantido no time titular do Santos ou teremos a volta de Pará? Porque na entrevista coletiva depois do jogo contra o Independiente, o Fernando Diniz deu a entender também, né, que a questão técnica influenciou, mas ele falou especificamente desse jogo contra o Independiente, tanto a escalação do Sanches e do Madison. Agora fica aí essa curiosidade se será mantido ou não no time titular. Vale ressaltar também que em outras partidas, antes do Madison assumir a titularidade, ele sempre estava entrando no segundo tempo, né? Então não sei se já era um ensaio para que ele assuma de vez aí a titularidade do Santos pela lateral direita. Eu, particularmente, acho que eu manteria o Madison, né? Tá numa fase bem melhor que o Pará. Pará precisa sentar no banco ou para retomar uma confiança ou para, de fato, né, caso o Madison também comece a falhar, para ligar aquele sinal para a diretoria, ó, nem o Madison tá funcionando, nem o Pará tá funcionando. Precisamos contratar ou alguma solução no elenco, na base, colocar o Danilo Boza, sei lá, de lateral direito improvisado, jogar com 3 zagueiros, não sei. Mas a gente precisa testar o elenco até mesmo para mostrar as necessidades, as deficiências para a diretoria do Santos. Outra dúvida é a questão do Moraes, né? Acredito que o Moraes nem terá condições de jogo, tá com uma lesão de grau 1 na coxa esquerda, então deve ser desfalque, mas até pensando a longo prazo, né? Será que o Moraes volta a ter chance com o técnico Fernando Diniz ou não? O que vocês acham? Vale ressaltar que o Moraes não pode jogar a Copa do Brasil, porque ele já disputou pelo Mirassol. Então, o próximo jogo do Santos, né, depois desse jogo contra o Atlético Goianiense, é Juazeirense. Aí o Santos pega a Chapecoense fora de casa, pelo Brasileiro, e depois tem um jogo novamente da Copa do Brasil contra a Juazeirense. Então, isso é que o Moraes fique aí um tempinho longe do time do Santos, até por questões físicas e também questão de regulamento da Copa do Brasil. Outro jogador, mas esse eu acho que já conseguiu
a titularidade é o Camacho. Porém, nos últimos jogos, senti um pouco do Camacho um pouquinho abaixo do que ele estava apresentando no jogo contra o Bragantino e agora também contra o Independiente. Será que liga aí um sinal de alerta, né, para o próprio Fernando Diniz voltar com o Alisson ou não? Ou será que é só uma fase? Ele vai voltar a jogar bem como ele estava jogando? Eu, particularmente, acho que o Camacho, apesar, né, dessas desatenções em algum desses jogos, é um jogador que entrega muito mais ao time do que o Alisson. Acho o Alisson um jogador específico para marcação. Questão de criação de jogadas, aí eu acho que não tem nem como discutir a qualidade do Camacho em comparação à do Alisson. Mas é uma dúvida aí que o Fernando Diniz pode ter para os próximos jogos e competições. E essa outra dúvida é uma que eu mais recebi de vocês, né, principalmente nas lives, a questão do Wagner Palha. Será que ele vai começar a ter chances no Santos? Porque ele foi relacionado já no Campeonato Brasileiro, mas na Sul-Americana ele não pôde atuar porque ele não estava inscrito. Agora, para a próxima fase, né, nas quartas de final, ele está liberado, né, o Santos deve inscrevê-lo, ele pode ficar à disposição. Mas será que para o próximo jogo, contra o Atlético Goianiense, por exemplo, o Fernando Diniz pode testá-lo com o Luiz Felipe, por exemplo, até mesmo pela questão do Kaique, né? Já começaram algumas críticas novamente em cima do jogador, e o Fernando Diniz já deu coletiva sempre pensando em blindar o Kaique, né? Então pode ser que a gente tenha aí o Wagner Palha como titular do time do Santos, até porque eu particularmente acredito que ele não chamou o Wagner Leonardo à toa do Náutico. Se o Fernando Diniz solicitou esse retorno, é porque eu acredito que ele deve querer contá-lo, né, como titular do time do Santos. E a outra dúvida é envolvendo o Sanches, mas não necessariamente só o Sanches, né? São duas dúvidas que começamos aí. Primeiro, o Sanches é meu titular, tá? E acredito que será o titular do Fernando Diniz. Mas o Sanches sendo titular, quem sai nesse meio campo? Jean Mota ou Pirani? Inicialmente, no jogo contra o Independiente, o Pirani acabou saindo. E a gente sempre tem aquela discussão na questão da marcação, né? Será que Sanches e Pirani e Camacho deixam o meio-campo mais assim desprotegido, digamos assim? Com o Alisson, será que dá uma protegida se jogar Pirani e Sanches? Ou tira o Pirani e coloca o Giamota, que, né, é um jogador que pode entregar um pouco mais na marcação? Enfim, coisas que o técnico Fernando Diniz terá que resolver. E vamos comentar aqui. Hoje o atual elenco do Santos, até o Globo Esporte colocou essa lista, né, facilitando aí o nosso trabalho, para a gente comentar os jogadores que o Santos tem hoje à disposição no elenco profissional. Alguns foram emprestados, né, ao time de aspirantes, principalmente os meninos da base, e a gente vai comentar em cima dessas possibilidades. Goleiros, acho que a briga fica mesmo, né, entre João Paulo e John, mas temos o Paulo Mazzotti, que o Santos, inclusive, né, está buscando uma renovação com o goleiro. Tem o Diógenes. Laterais, Pará, Felipe Jonathan, Madison e Moraes. Acho que vai ser uma briga eterna aí até o final da temporada para que alguém consiga assumir a titularidade. Vejo também uma possibilidade de revezamento, né? Até mesmo o Moraes não tendo condições para jogar uma Copa do Brasil, por exemplo, o Felipe Jonathan ser o lateral, obviamente, né? Vai ser o Felipe Jonathan da Copa do Brasil, e Sul-Americana e brasileiro coloca o Moraes. Pode ser, até pela questão física, né? Pode ser que o Fernando Diniz venha fazer algo do tipo. Aí zagueiros também, eu acho que tem uma briga interessante. Wagner Leonardo, que ainda não reestreou, né, pelo Santos, desde quando ele voltou do Náutico. Tem o Luiz Felipe, que eu acho que dificilmente ele deixa de ser o titular do Santos. Robson Reis, que ainda, né, não conseguiu se firmar tanto assim como uma opção de fato do time do Santos. O Kaique, que hoje está como titular, mas acredito que com o passar do tempo pode ser que ele perca a vaga aí para o Wagner Leonardo. E tem o Danilo Boza também, que vem sendo uma opção mais para banco, né, para quando algum jogador fica suspenso. Meio-campistas, temos o Alisson, que perdeu, né, aparentemente a posição para o Camacho. Vinícius Balieiro, que também perdeu um pouco de espaço no elenco do Santos. Temos o Jobson e o Sandri, né, que estão lesionados e podemos colocá-los aí numa briga interessante, principalmente o Sandri, quando ficar à disposição, que é mais, né, para o final do ano. O Ivonei, que não vem jogando tanto assim, né, não, com condições assim de minutos, né, com o Fernando Diniz. Tem o Kevin.
que também não joga faz um tempinho com o Fernando Diniz. O Vinícius Anocelo, que agora parece que ele está entrando mais vezes ao time do Santos, e até pode ser que a gente coloque o Vinícius Anocelo numa briga com o Jean Mota, por exemplo, para formar esse meio-campo do Santos, porque de marcação, o Vinícius Anocelo pode atuar como primeiro e segundo volante. Ele mesmo, né, na apresentação, ele falou isso, que ele é um jogador que sabe marcar. Então, pode ser uma opção aí para o Santos ficar um pouco mais equilibrado no meio-campo. Tem o Jean Mota também, que a gente falou que está brigando. Camacho, Pirani, Sanches e o Anderson Ceará, que também não está jogando com o Fernando Diniz. E atacantes tem o Ângelo, né, que faz um tempo que não entra em campo, que de fato não tem uma chance, né? Quando eu falo chance, é o cara jogar pelo menos 20 minutos. Jogar 5 minutos eu nem considero, a gente não consegue nem dar nota pro jogador, consegue nem, né, o jogador às vezes nem consegue tocar na bola. O Lucas Braga, que é uma opção interessante também para segundo tempo, o Marcos Leonardo, que saindo do Caio Jorge, acredito que ele ganha essa vaga no time titular. Bruno Marques, que a tendência é que ele saia, não está conseguindo, né, ter tantas oportunidades no time do Santos. Caio Jorge, que provavelmente vai sair. Lucas Venuto estava sendo relacionado, né, mas tem jogos que nem relacionado ele é mais. Marinho titular, Renier vem reforçando também o time de aspirantes, o Marcos Guilherme, que é hoje o titular, e o Raniel, que eu acho que com o tempo ele pode ter mais algumas chances com o Fernando Diniz. Mas essas são as opções do Santos e algumas dúvidas. E eu fico até feliz de fazer um vídeo assim, porque mostra que de uma certa forma, bem ou mal, o Santos ainda tem muitas coisas para acertar. Mas bem ou mal, o Santos está construindo um elenco interessante. Né? Então, eu acho que é válido sim a gente dar esse voto de confiança para esse elenco. Não estou falando que é o melhor elenco do Brasil, não. Mas é um elenco de possibilidades. Principalmente se os jogadores começarem a ter esse nível de competitividade que eu acho que é importantíssimo. Cito o exemplo aqui do Felipe Jonathan. Estava acomodado antes do Moraes. Agora, com o Moraes, deu uma melhorada nas atuações. Então, pode ser que isso aconteça com o Pará? Pode ser que isso aconteça com outros jogadores? Pode. Vamos torcer para que isso aconteça, porque aí quem ganha é o Santos. Quero a participação de vocês aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês.